parece que ele não entrega isso. O caso do Ganso é muito parecido. Então, isso deixa toda a situação até triste, porque o jogador, tu vê que ele tem por onde. Óbvio que o Douglas tem histórico de lesões e muita coisa até não passa por ele, pode ser genético, enfim. Mas coisas que passam por ele que parece que ele não faz o esforço necessário. Acho que a passagem dele pelo Grêmio, essa passagem de agora, diz muito sobre isso. E até a própria saída dele do Grêmio tá dificultando por conta do que ele apresentou nessa temporada, né? Daqui a pouco o Atlético Mineiro lá, o diretor, o Cuca, estão fazendo uma avaliação. Bom, a gente vai permanecer, vai querer optar pelo Douglas Costa, mas aí tu olha recentemente o passado, a última fotografia que ficou, não foi bem, né? Jogador desinteressado, priorizou um casamento na véspera que o Grêmio tinha uma partida decisiva na competição. Se olha o retrato, a última página, como é que ficou. Né? Isso aí é pura falta de acompanhamento. Se tem alguém encostado ali, entendeu? Que mostra o caminho para um jogador assim, peraí, meu filho, isso não pode marcar isso agora, entendeu? Apesar da direção do Grêmio, se já sabia disso há mais tempo, ter errado junto, né? 3:09, estamos ao vivo já em Facebook, YouTube, Rádio Grenal Oficial, Facebook, YouTube, Rádio Grenal Oficial. Você nos acompanha a partir de agora e também vai compartilhando, né? 3:09 na sequência, a reportagem da Grenal. Rádio Grenal Contra-Ataque. Rádio Grenal. Tá na boa, tá na Rádio Grenal, a rádio sem igual. Atenção para as mega ofertas da Vital Farma. Omeprazol 20mg com 112 comprimidos, R$ 24,99. Viagra genérico 12 comprimidos, R$ 19,99. Sorinã adulto 10 unidades por R$ 30. Ligue agora 32415000. Vital Farma 32415000. Fasa Autopeças, a mais completa. Peças para vans, picapes e caminhões, bombas diesel para tratores. As melhores marcas estão na Fasa. MWM, Delphi e Mali. Fasa Autopeças, na Sertório 4021, Porto Alegre. 3373-2600. Anotou? 3373-2600. Aproveite o verão de ofertas do Maxi Atacado. Muita variedade e preço baixo para abastecer seu negócio e sua casa. Confira. Açúcar da Barra, 1 kg, R$ 3,95. Lentilha Fritz e Frida 500 gramas, R$ 5,98. Costela bovina Friboi 23,90 o quilo. Água sanitária Que Boa 1 litro, R$ 2,99. Compre no Maxi Atacado e pague com cartões de crédito, débito e vale alimentação. Corra para a loja mais próxima e aproveite. Maxi Atacado, bom pro seu negócio, bom para você. Chegou a Equatorial Serviços, empresa do Grupo Equatorial que tem seguros para proteger sua casa. Conheça os planos Lar Garantido, Lar Mais Garantido e Lar Mais Garantido Plus e escolha a cobertura que você precisa. O valor do seguro vem incluso na sua conta de energia. Acesse equatorialserviços.com.br ou ligue 0800 099 0055 e confira as cidades participantes. Equatorial Serviços, tranquilidade para você e para a sua família. Já pensou seu investimento gerar milhas ou até mesmo quitar suas parcelas? E tudo isso pagando meia parcela? A Lance Consórcio, parceiro HS Consórcios junto a Smiles, traz com exclusividade ao Brasil. Não fique de fora e confira agora no site lanceconsórcio.com.br. Um parceiro HS Consórcios. Sabemos que por aqui o povo é apaixonado por esporte. Não importa se é vermelho, azul, verde ou amarelo, sempre tem torcida. E para todo torcedor existe a KTO.com. Acesse o Instagram, @KTO_Brasil e conheça. Acesse KTO.com, te registra, usa o cupom Grenal e garanta 20% no valor do primeiro depósito. KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Atenção, a Gala Renault preparou um presentão de Natal para você. Somente este mês, Renault Duster com IPVA grátis e a pronta entrega. Renault Kwid com entrada mais 48 vezes de R$ 971,55 e Renault Captur com taxa zero em 24 vezes. Venha até a Gala Renault de Canoas e Cachoeirinha ou chame pelo WhatsApp 51 30 32 8000 para marcar um test drive e garantir o seu carro
carro zero. Gala Renault, esperamos você. Atenção homens, agora vou falar sobre o produto que todos já conhecem, é o XY8, um suplemento totalmente natural com fórmula exclusiva para você que busca ter mais energia em todos os momentos da sua vida. Os componentes do XY8 são encontrados na floresta amazônica. Adquira já o XY8 e sinta sua energia renovada. À venda nas farmácias São João. A Rádio Grenal deseja a você e sua família um feliz ano novo. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Sou Rádio Grenal, oh, oh, oh. Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional, é Clériton Vargas. Rádio Grenal. Tá na boa, tá na Rádio Grenal, a rádio sem igual. Rádio Grenal, contra-ataque. De volta, 3h14, essa é a Grenal. Ai, 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 ai. Você ligado aqui na Apaixonada pelo Futebol. Participando, interagindo, mandando a sua mensagem no 51999194808. Já já a reportagem atualizando tudo da dupla. Mas aí pergunto pros amigos o seguinte... E o Flamengo fez um bom negócio com o Paulo Souza, hein? Será? O Flamengo tinha uma opção, uma situação parecida com a do Inter, né? Porque o ficha 1 era o Jesus. E aí também aguardando se o Jesus ia ficar pelo Benfica ou não. Bom, o Benfica decidiu não demitir Jorge Jesus. Vamos para a ficha 2, Paulo Souza, né? E aí trouxe porque tem mais investimento, o Inter acabou não entrando no leilão. Agora, é a mesma situação do Inter, né? Quem é que conhece o trabalho do Paulo Souza, técnico da seleção polonesa, passou por diversos países e não entendo, às vezes, por que busca um técnico estrangeiro. Ele nunca teve, por exemplo, treinando um time do futebol brasileiro. Só porque o Jesus deu certo, eu também nem sei se o Jesus voltando iria dar certo novamente no Flamengo, né? Mas... optou pelo Paulo Souza, que faça aí um trabalho agora que é muito mais difícil trabalhar num clube do Flamengo, né, que tem que ganhar tudo, é complicado, né? Não sei nem se ele sabe para onde é que ele tá realmente vindo, né? Porque é complicado. É uma bomba assumir o Flamengo com todo o investimento, com os jogadores que tem, né? Se viu a situação dos que passaram por lá. Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro, foi mandado embora, depois o Renato Portaluppi. Então é uma situação delicada. Agora foi a segunda opção, né? Porque a primeira era o Jorge Jesus. E as informações que circulam lá em Portugal, né? Mais uma vez o jornal Record, que a gente tem lido bastante sobre ele nesses últimos dias por causa dessa novela toda do Paulo Souza e também do Jesus com o Flamengo. O jornal português diz que o Jorge Jesus ficou desolado com os representantes, né, do Flamengo, com o Marcos Braz e com o Spindel, porque eles não esperaram, né, uma resposta mais incisiva do Jesus, não esperaram tanto ele. E aí a informação que se tem lá em Portugal é que o Jesus está desolado com os representantes do Flamengo. Mas, na verdade, o Flamengo não podia esperar, não seria inteligente por parte do Flamengo esperar o Jesus até maio, enfim, a informação que se tinha até o Vini falava sobre isso, né, que ele queria que esperasse até maio e tudo mais, e que tipo de time seria o Flamengo se ficasse com, sei lá, um auxiliar técnico até maio, até metade do ano, um time que briga por tudo, que disputa, não teria como mesmo. Então, acho que o Flamengo foi muito inteligente. E o Paulo, como o Gia disse, a gente acaba não sabendo, né? Para ser sincero com o ouvinte, acaba não sabendo muito sobre o trabalho dele. É uma aposta, pode-se dizer assim. Até porque a seleção polonesa não é uma seleção conhecidíssima, que todo mundo acompanha, não é dentro lá das europeias, não é uma Alemanha da vida,
até uma Itália, uma Inglaterra, assim, fica mais em segundo plano, então a gente não tem muita informação. Me parece um pouco também essa questão do português, né, que o Flamengo abraçou, mas não me parece de todo ruim. E é um elenco bom. O Paulo Souza não sei se vai ter grandes dificuldades em relação ao elenco, mas tem a questão de conhecer os jogadores e, teoricamente, tem tempo para essa adaptação ao futebol brasileiro. Pelo menos a questão da língua já é ultrapassada, né? Por ele falar português, enfim. Mas o Flamengo me parece inteligente e o Inter me pareceu inteligente de não entrar numa briga por técnico com o Flamengo, porque a chance de vencer seria minúscula, né? Sejamos sinceros. E aí, PC? Olha, eu pegando ali o gancho do Jean, tá? Eu não sei. Não. Essa é a verdade, eu não sei, porque a gente não conhece tão bem esses treinadores aí, né? Bom, o treinador português esse aí, ele treina uma seleção, mas que seleção é essa? A seleção da Polônia. Tá? O Flamengo é um time cheio de craques, a Polônia também tem os seus craques, mas são craques poloneses, mas que jogam na Europa, claro, tem seus valores. Mas é uma incógnita ainda, é uma incógnita, né? O Flamengo acredita numa filosofia de trabalho europeu, de trabalho realizado por treinadores de fora. Veja bem que o Flamengo não foi nem atrás de treinadores, não sei se chegou a ir atrás de treinadores sul-americanos, talvez só o Gallardo, né? Que é notadamente o melhor treinador na América do Sul em atividade. Mas é algo que só esperando para ver o que vai acontecer, né? Só assim. Agora quem tem se movimentado bastante é o próprio rival do Flamengo, né? O Fluminense. Anunciou aí o Abel Braga, depois o Felipe Melo, tem interesse no Patrick e no próprio Moisés, e agora a tendência do Cano, né? Porque o Fred já está praticamente encaminhando a sua carreira, acho que deve ser até o último ano do Fred, impressionante, né? Um interminável Fred. E o Cano agora muito bem encaminhado com o Fluminense, que vai disputar uma Copa Libertadores. E é isso que a gente cobra da nossa dupla Grenal, né, Clériton? Que se movimente, que não espere, por exemplo, então foi pro Flamengo, tudo bem, vou deixar, não vou entrar em leilão. Pois é, vou esperar o técnico. Não, decide, contrata, tem já o planejamento, quando é que vai começar a pré-temporada, quantos jogadores o Grêmio e o Inter vão trabalhar, como é que vai ser a forma desses jogadores lidar com o novo técnico, né? O Fluminense está se movimentando, tá no mercado, tá contratando, tá especulando, né? O próprio técnico Abel Braga, em entrevista exclusiva aqui na Rádio Grenal, disse que teria interesse no Patrick, que teria interesse no próprio Moisés. Qual a dificuldade de externar isso? Se tu sabe contratar, se tu tem criatividade, se tu tem dinheiro para isso, precisa trabalhar internamente. Bom, eu vou contratar o Clériton, eu sei que eu vou contratar ele, tenho confiança, vou lá fazer o contrato, divulgue, ponto, página, segue para uma outra situação. Agora, o que não dá é o torcedor ficar sem saber o que vai acontecer com o Inter, com o Grêmio. O Grêmio até anunciou aí alguns jogadores, saídas e algumas contratações, já tinha anunciado a renovação, a permanência, né, do técnico Wagner Mancini, mas o torcedor fica apreensivo, né? Precisa saber do que vai ser, como é que vai ser o próximo ano. O sócio é aquele que paga em dia, né? Aquele que é apaixonado pelo clube, porque passou muito trabalho esse ano. Então quer ver novas contratações. Essa é a época, né, de torcedor ficar especulando, de ficar imaginando quem é que meu time vai trazer, qual o reforço, quem é que vai nos ajudar o ano que vem. E até agora não tem nada, né? A gente está uma semana de 2022, começando outro planejamento. O Inter não tem absolutamente nada oficial. Só os que saíram, né? É por isso que eu reclamei no início do programa, quando a direção do Internacional mostra uma convicção num treinador, coloca ele como prioridade, muda do treinador, já perde esse treinador, volta para o treinador anterior, nada fecha ainda com esse treinador, o anterior, porque já não é mais o outro que outrora era e já deixou de ser, entendeu? E enquanto isso, a gente vê um adversário que tá de olho numa Taça Libertadores da América, sim, talvez seja mais fácil contratar, porque vai disputar uma competição de relevante, de tamanho internacional, mas vai ser pode ser adversário do Inter ou até mesmo do Grêmio numa Copa do Brasil lá na frente, se arrumou lá na frente, começou antes o seu trabalho, colocou antes, tirou do papel e já colocou em execução rapidamente o seu trabalho, entendeu? E também vai disputar um campeonato brasileiro e tá reforçando, tá arrumando, tá montando o seu time. Então, era isso que tinha que fazendo agora a direção do Internacional. A direção do Internacional perde nesse quesito para o Fluminense porque ainda não conseguiu
despachar alguns jogadores, trazer outros jogadores e ter ainda também um comando técnico. E é exatamente um comando técnico hoje no Fluminense que faz essa diferença. Abel, quando entrevistado pelo REC, falou ali no interesse pelo Patrick, pelo Moisés e outros nomes que também já foram ventilados com a direção do Fluminense, dos quais alguns já fazem parte do elenco. O mesmo Abel faz isso pelo Fluminense, faz isso também o Wagner Mancini com o Grêmio, mas porém de uma maneira menor, né? Do tamanho de uma Série B. Eu tô com medo que daqui a pouco o Grêmio vire Série B demais, até demais para menos. Entendeu? Daqui a pouco a gente não pode esquecer que também os outros adversários do Grêmio na Série B vão se reforçar. Claro que o Grêmio vai ter um elenco mais caro, tá? Vai ter um elenco mais caro, mas não podemos esquecer que com esse elenco caríssimo o Grêmio naufragou, foi para a Série B. E outra coisa que eu também tenho muito medo no Grêmio, eu não sei se já não estão dando para o Wagner Mancini os mesmos poderes que deram para o Renato Portaluppi. E se a barca afunda, como é que fica? Depois para substituir. 3h24, hora da reportagem da... Você nos acompanha ao vivo em Facebook, YouTube, Rádio Grenal Oficial. Vai ver agora Lucas Dias, garbo, elegância e um alienígena saindo do seu lado esquerdo para falar de Internacional. Pois Opa, e boletim do Internacional com caneta vermelha. Hoje com caneta vermelha o boletim do Inter. Ah, muito bem. Pois é, Clériton, porque o Internacional... Oi? Letra bem feia, viu? Porque parece que o Inter agora, de fato... Lucas, diga, PC. eu vou te dar de presente, me cobre isso, uma caneta 4 cores. 4 cores? Não, mas aí tu... Me vem com esse Miguel do Igrejinha aí. Não, tem que ver só se não vai perder, né? Porque outro dia tava numa jornada com o PC perdeu a caneta 4 cores. Tava no meu bolso. Achou depois que acabou a jornada, o PC achou a caneta. Eu olhando para todos os lados com o desconfiômetro ligado e a caneta depois apareceu no meu bolso. Perdão. Pois é, PC Carvalho, audiência da Rádio Grenal aqui do Contra-Ataque, porque o Internacional aí está a horas, ou quem sabe dias, do anúncio oficial de Cacique Medina. O Inter chegou a um acordo com o técnico Alexander Medina, que deixou recentemente o Tajeres, contrato de 1 ano com possibilidade de renovação no final da temporada que vem. E não, Cacique Medina não vai ganhar os 200 mil dólares que foram especulados. O salário no contrato do Cacique Medina é mais baixo do que esses 200 mil dólares mensais. Então o Inter está acordado já com o Cacique Medina e seu staff para ser o técnico do Internacional na próxima temporada. Porém, Clériton, a gente sabe que esse final de semana foi um festival aí de disse que me disse, e vai para Portugal, não vai mais, comprou passagem para ir domingo de tarde, fechou com Paulo Souza. Vamos detalhar em uma linha cronológica o que foi a busca do Inter por um treinador. Não, mas peraí, fechou? Está acordado já está fechado, falta assinatura. Ah, não, falta o aleluia ainda. Falta só a assinatura. Não dá pra soltar ainda a vinheta de aleluia, não, né? Não dava. É melhor esperar, né, PC? A gente já viu tanta coisa nos últimos dias, é melhor esperar. Mas o Inter está acordado já com o Cacique Medina. Já está tudo certo, tudo alinhado, falta assinatura e o técnico uruguaio vir para o Brasil e ser anunciado oficialmente como técnico do Sport Clube Internacional. Mas em uma linha do tempo, PC, tudo o que aconteceu nos últimos dias. O Inter confirma por nota a saída do Diego Aguirre. A partir daí, tem 3 nomes em pauta. Cacique Medina, Eduardo Domingues e Paulo Souza. Até aí, o Inter só tinha conversado com o Medina. Conversou com o Medina, ele ainda tinha contrato na época com o Tajeres de Córdoba, lá na Argentina. O que o Inter ouviu? Podemos conversar e podemos aceitar. Qual a ideia de vocês? A ideia do Inter era um contrato de 2 anos. Porém, o Medina e seu staff queriam na casa dos 200 mil dólares, mais ou menos o que o Tajeres ofereceu para a renovação do Cacique Medina. Nesse meio tempo, o Tajeres esperou uma resposta do Medina. Passou domingo, passou segunda, passou terça, passou quarta-feira, na quinta se confirmou a saída do Cacique Medina do Tajeres. Ele não aceitou a proposta de renovação do clube argentino.
A partir daí, caminho livre para o Inter fechar com o treinador. Porém, nesse meio tempo, o Inter fez uma consulta ao Paulo Sousa, técnico português que estava dirigindo a seleção polonesa. Fez trabalhos também na Argentina, na Itália, o técnico português Paulo Sousa. O Inter fez uma consulta em estágio inicial, não avançou na medida que o ficha 1 era o Cacique Medina. Porém, com o Medina querendo os $200 mil e o seu staff, o Inter não fechou essa negociação, tinha apenas conversas. E, na sexta-feira, o nosso Luiz Carlos Reck trouxe aqui na Rádio Grenal que o Inter havia fechado com o Paulo Sousa. O Inter não desistiu do Medina, porém viu no Paulo Sousa uma oportunidade de um técnico que tu teria que pagar menos, também tinha o interesse de trabalhar no futebol brasileiro. Até aí, o Inter estava conversado já com o Paulo Sousa, tudo certo para assinar por 2 temporadas com o técnico português. Viagem marcada para o domingo. O Inter enviaria uma comitiva com 4 representantes do Internacional para Portugal no domingo. Porém, o Flamengo está em Portugal. Já tem 2 semanas. O Flamengo tinha no Jorge Jesus o seu ficha 1. No Carvalhal, o seu ficha 2. E no Paulo Sousa, o seu ficha 3. Vendo que o técnico Jorge Jesus não aceitaria naquele momento o Flamengo, não tinha como fechar a contratação naquele momento, e o Paulo Sousa estava com o interesse do Internacional, o Flamengo, que já estava em Portugal, tomou a frente da negociação e fechou com o Paulo Sousa. Paulo Sousa será técnico do Flamengo, faltam alguns ajustes de rescisão com a seleção polonesa para ele vir para o Rio de Janeiro. Em cima disso, o Internacional não foi a Portugal e voltou suas atenções principalmente ao Cacique Medina. Ontem, isso foi fechado. O Inter, o staff do Medina e o técnico argentino, o Inter chegou a um acordo, o técnico Cacique Medina vai aceitar uma baixa, talvez, na sua pedida, porque não estava acordado com o Inter, então vai receber menos do que os $200 mil que ele havia pedido inicialmente e está acordado para ser o novo técnico do Internacional. Até a expectativa é que fosse anunciado hoje. Vamos ver se nas próximas horas o Inter não oficializa o Cacique Medina, técnico uruguaio, como técnico do Internacional. Teve essa reviravolta, foi para o Paulo Sousa, depois voltou para o Cacique Medina. E a gente vai ouvir o que disse o Lúcio Silveira na última sexta-feira à Rádio Grenal. Ele que sabe tudo de mercado sul-americano, jornalista que trabalha lá cobrindo times da Argentina, Uruguai, todo o cenário sul-americano, falando sobre tanto o trabalho do Cacique Medina no Tajeres, mas também como jogam as equipes do técnico Alexander Medina, ele que será o novo técnico do Internacional na temporada que vem. Ele gosta de um time bem vertical, né, transição rápida, não é um time que fica muito com a bola, aquele negócio tac, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não, pegou 2, 3 passes, vai para dentro, normalmente é assim que ele trabalha. Trabalha com uma linha de 4 defensores, não é um cara muito adepto de 3 zagueiros, ele utiliza a sua base mesmo, é de 4 defensores, gosta de zagueiros altos, de imposição, né, ele tinha isso lá no Tajeres, gosta também de 2 volantes de proteção na frente da área, trabalha com 2 volantes mesmo, um com um pouco mais de saída, é verdade, mas volantes, tem isso. Lá ele tinha, por exemplo, o Pochettino, que chamou muita atenção no primeiro semestre, e foi vendido para a Europa, é um cara alto, mais magrão, assim, meio flaco, como eles chamam, né, e que tinha uma boa condução, que ajudava, recebia a bola do homem que estava na frente da área, para ajudar ali os zagueiros, e logo ele já dava continuidade na jogada. Não é o cara do engante, certo? Por exemplo, se a gente fosse comparar o Domingues tinha o Pulga Rodrigues, certo? No primeiro semestre, que era o 10 nato, que era o D'Alessandro, por exemplo. Né? E aí até o Inter são pessoas inteligentes, acima da média, quem sabe, e vão encontrar o espaço ali para o D'Alessandro, né? O D'Alessandro voltando, isso se oficializando, né? Em tese, o Medina não joga com um 10 nessa estrutura, nessa característica. Mas certamente vai encontrar um espaço para colocar o D'Alessandro, se for o caso. Ele tinha um jogador aqui que mais se potencializou nas mãos dele, chama-se Valoges, que é um corredor, é um cara em cima da linha,
que vai lá no fundo, que é um extrema, né, que gosta muito do 1 contra 1, né, que gosta da bola longa, da velocidade. Esse foi o cara que mais subiu de patamar nesse último ano, né, jogando dessa forma com o Medina. E ele teve num primeiro semestre um centroavante que é o Reteg, que é um cara mais de área mesmo, apesar de ser gurizão, de sair um pouco, tá, mas tem uma pegada mais de área, assim, uma escola palermiana. Ele era do Boca Juniors, então ele gostava dessa coisa de brigar ali entre os zagueiros. E aí ele recebeu na segunda parte do ano o Michael Santos, que veio nessa coisa empresarial, veio do México, né, para ser o centroavante do Tajeres, e acrescentou muito, porque era um cara muito inteligente para jogar e mais forte fisicamente. Um centroavante, o Reteg era mais alto, né, trabalhava com alguma mobilidade, o Michael Santos era mais socadinho, assim, mais parrudinho, ia mais pro choque com os zagueiros, né, saía um pouquinho da área também para ajudar e para abrir um espaço, mas era lá dentro também que ele gostava de brigar, e foi um cara que chamou muita atenção no segundo semestre, inclusive dos grandes na Argentina, o Michael Santos. Basicamente essa é a estrutura do time do Medina, assim, claro que eu fui, a grosso modo, aqui rapidamente para o ouvinte tentar entender. Aí, então, Lúcio Silveira, que conhece tudo de mercado sul-americano, falando sobre Cacique Medina, que será anunciado aí nas próximas horas, nos próximos dias, como novo técnico do Sport Clube Internacional. Na sequência, Clériton, eu vou falar sobre esse processo de reformulação que está, sim, acontecendo no Beira-Rio, porque já são 6 saídas, 5 confirmadas e 1 provável, e mais 3 jogadores que retornam e não vão renovar com o Inter. E dentro disso, uma questão importante, Clériton. Um alívio na folha salarial de R$1.800.000. É isso que a gente vai falar na sequência aqui no Contra-Ataque. Muito bem, 13h34, as informações do lado colorado. Max Econômica Farmácia, sempre o menor preço e até 300 dias para pagar. Corre no Canoas Drive-Thru da Maxi. Avenida Guilherme Michel, 5530. Você pode comprar na Maxi sem sair do seu carro. 13h34 e o lado tricolor, Bruno Soares. O lado tricolor que segue se movimentando no mercado, Clériton, e quer contratar Martin Benítez. Essa é a tentativa do Grêmio para contratar um meia. Martin Nicolás Benítez, jogador de 27 anos, 1,72 m, meia canhoto. É o jogador que o Grêmio procura. O tricolor, que já havia feito uma consulta ao Jean Carlos do Náutico, agora mira Benítez, meia, armador, organizador, pensador de jogadas, que tem bom passe, que pisa na área, que finaliza. Esse é o meia que o Grêmio quer. Entende que precisa de um meia diferente do Campas, definiu essas características e colocou alguns nomes na lista. E agora tenta avançar. O nome da vez é Benítez, jogador que pertence ao Independiente da Argentina e tem contrato somente até a metade do próximo ano. Ele teve uma passagem muito destacada pelo Vasco, que não conseguiu a compra definitiva e nem a renovação do empréstimo. Foi para o São Paulo, que também acabou não ficando com o jogador. Ele pertence ao Independiente, como eu disse, mas não deve ser aproveitado pelo clube argentino. Teve uma série de lesões na última temporada, o Benítez, que acabaram atrapalhando ele, e isso faz com que muitos clubes não apostem, não coloquem o dinheiro elevado que seria necessário para a contratação definitiva, mas agora, com o contrato próximo por encerrar, o Grêmio pode conseguir alguma facilidade nesse negócio. Conversei com a direção gremista, que confirma que o Benítez está na pauta, que existe interesse e que existe negociação do Grêmio para contar com esse jogador. Mas o negócio não está avançado, não está próximo de fechar, está em andamento. O Grêmio espera conseguir avançar significativamente ainda nessa semana, porque a ideia do Grêmio é anunciar Janderson e mais 2 jogadores, um deles o meia. O Benítez é o nome e o Grêmio está tentando fechar. Te agrada o nome do Benítez, PC? PC? Tá conosco o PC?
Agora sim, agora Maravilha. voltou. Tá. Foi formulada alguma pergunta? Sim, PC. Eu acho que o amigo tá com algum retorno bem atrasado aí, né? Não, eu estava ouvindo os amigos no meu aplicativo enquanto tentava arrumar o meu som aqui, já acabei por desligá-lo. Tranquilo. A minha pergunta foi bem simples, PC. Te agrada o nome do Benítez que o Grêmio está tentando contratar? Esse meio de 27 anos que foi bem no Vasco, teve lesões no São Paulo e pertence ao Independiente da Argentina com contrato até a metade do próximo ano? Eu gostei dele quando eu vi jogar pelo Vasco da Gama. Eu não vi ele jogar em outras equipes, nem no São Paulo, né? E nem nas equipes da América do Sul, porém vi poucas partidas, mas naquilo que vi, eu gostei deste jogador. Não achei extraordinário jogador, mas é de boa movimentação. Acho que pode ser um acréscimo aí para o Grêmio. Só não sei quanto às bases salariais, porque daqui a pouco pode ser algo perigoso também, né? Aí só mais uma aposta. Esse é o jogador que o Grêmio está tentando contratar. Portanto, a questão do Benítez. Além dele, o Grêmio espera anunciar o Janderson, jogador de 22 anos, faz 23 agora em fevereiro. O Grêmio que já anunciou o Orejuela, já anunciou o Nicolas e também o Bruno Alves. Então o Grêmio tem o lateral direito, o lateral esquerdo, o zagueiro muito perto. Faltam detalhes para anunciar o Janderson de forma oficial, esse jogador que está vindo do Corinthians, embora tenha sido emprestado nas últimas temporadas para o Atlético Goianiense. E o Janderson está vindo para o Grêmio porque o Corinthians, quando contratou o Luan de forma parcelada, acabou atrasando algumas parcelas. E aí isso acabou gerando uma multa. O Corinthians deve ao Grêmio 500 mil euros. E estará deixando de dever esse valor por conta da negociação com o Janderson, que, repito, está por detalhes de ser oficializado como jogador do Grêmio. Atacante de lado, extrema, de velocidade, que se soma ao Ferreira, se soma ao Douglas Costa, também ao Jonathan Robert e também ao Guilherme Azevedo, menino que foi emprestado para o Coritiba, jogou a Série B no último ano e será pelo menos analisado pelo técnico Wagner Mancini no começo da temporada 2022. Além do Janderson, então, o Grêmio analisa a contratação de mais um extrema, porque existe uma dúvida se o Douglas Costa principalmente fica. A tendência é que não. O Ferreira tem sido muito acionado no mercado. Nenhuma proposta oficial chegou ao Ferreira até o momento, mas sondagens. Vários clubes sondaram, principalmente seu staff, também entrando em contato com o Grêmio, perguntando a situação do jogador. Proposta oficial ainda não. O principal interessado seria o Fenerbahçe da Turquia. Bom, o Grêmio então analisa essa posição. Também quer o meia, repito, Martin Benítez. Esse é o jogador que o Grêmio está negociando como Independiente da Argentina. E a informação ela é recente. Acabei de confirmar com a direção do Grêmio. E ainda não tenho mais detalhes. Se o Grêmio está procurando o empréstimo, se existe a possibilidade de um pré-contrato, de uma liberação antecipada. Na sequência a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Além de Janderson, mais um extrema, o meia, o Grêmio quer o centroavante, o fazedor de gols, o atleta que vai colocar a bola na rede na Série B. E também, com menos pressa, busca um lateral direito para disputar posição com o Orejuela, porque não existe uma confiança dentro do clube no Felipe e nem no Léo Gomes, que não joga profissionalmente desde setembro de 2019. E o Grêmio ainda quer mais um zagueiro além do Bruno Alves. Assim o Tricolor trabalha e, na sequência, Clériton, a gente vai trazer detalhes sobre Douglas Costa, sobre outras saídas que o Grêmio tenta encaminhar e também sobre a questão envolvendo o Benítez. Mais detalhes em relação a esse interesse e essa negociação que o Grêmio tem para contratar esse meia, que foi destaque do Vasco, passou pelo São Paulo e pertence ao Independiente da Argentina. Clérito, as informações do Grêmio para Maxi Econômica Farmácias, sempre o menor preço, 300 dias para pagar, inaugurando a drive-thru da Maxi Econômica Farmácias em Canoas e a galera podendo comprar pelo site maxieconomica.com, Maxi com 2x. Valeu, então agora, tá aí o Bruno Soares, PC, Bruno, trazendo as informações do Grêmio, pois não?
Agora, Bruno, o Jean, né? Jean, já consigo falar com um pouquinho mais de propriedade sobre o Janderson. É um jogador que eu acho que vem para ficar na frente do Gui Azevedo, mas não na frente do Jonathan Robert, muito menos do Ferreirinha. Aliás, muito me preocupa se o Grêmio já está trazendo esse jogador pensando já numa saída do Ferreirinha lá na frente, de acordo com o que informou o Bruno aí, por causa das sondagens de algumas equipes. Eu penso que esse é um jogador que deve continuar no Grêmio. O Ferreirinha vai ser muito importante na Série B. É claro que se o jogador receber uma grande proposta e querer sair, nada vai impedi-lo, até porque quando o jogador quer sair, ele mete pressão até no treinador, principalmente. Mas eu acho que é muito importante o Grêmio conservar esse jogador no elenco. Eu penso que o Ferreirinha pode se tornar uma espécie do que foi o Anderson para o Grêmio naquele ano da Batalha dos Aflitos. O fato é que o Grêmio quer, PC. O Grêmio entende que ele é importante, que ele é um jogador diferente, que é o atleta que pode dar o drible, que pode abrir um espaço, mas sempre conta, ainda mais quando a gente fala de queda para a Série B, o desejo do atleta, né? E ninguém fica num lugar que não quer ficar. Agora, tem uma situação, o Grêmio também não vai rifar, até porque o caso do Ferreira com o Grêmio já tem um histórico, né? Já existe um histórico. O Grêmio, ele já teve algumas desavenças com o empresário. E aí, PC, se ele disser que não quer ficar, ok. Ninguém é obrigado a ficar. Mas aí algum clube tem que fazer ou o pagamento da multa, ou então uma proposta minimamente satisfatória, né? É muito alta a multa dele, Bruno? Não é muito alta. É 8 milhões de euros. É um jogador que hoje eu penso Depende. Mais, é relativo dizer se é muito alto ou não. Era tido como muito baixa até pouco tempo. Agora o Grêmio está na Série B. E ele foi rebaixado junto. Então todo mundo se desvaloriza. Hoje, o Grêmio não acha essa multa tão baixa, não. O Grêmio já acha essa multa mais próxima da realidade mesmo. E até porque, PC, multa baixa, como foi comentada por tanto tempo, mas até agora ninguém pagou, né? É verdade. Desde quando eu entrei na Grenal, eu sempre disse uma coisa que eu tenho experiência, posso ensinar, mas os jovens têm muitas coisas boas para ensinar para a gente também. E a gente tem que aproveitar a oportunidade de aprender com os mais jovens. E a reportagem é aquela que está sempre por dentro das coisas. Esse negócio de staff aí, eu gostaria de saber um pouco mais. O staff é um conjunto de pessoas, quer dizer que agora não se fala mais com um empresário, tá muito difícil contratar um técnico hoje. Para os jogadores também está funcionando essa história de staff, ou é direto com o empresário, ou esse staff aí é aqueles que o técnico escolheu para trabalhar com ele no grupo, ou são pessoas que operam para fazer um merchan, ou até mesmo negociação do futuro desse treinador, até mesmo do presente dele. Como é que funciona esse staff aí? Que agora se fala muito nisso, o staff, não é mais um empresário. É que o empresário faz parte desse staff, né? Porque geralmente hoje... É um conjunto de pessoas. Várias pessoas hoje, vários jogadores ou técnicos, PC, tem mais de um empresário. Por exemplo, o Medina tem 2, o Cacique Medina. Mas aí o Inter tem que estar conversando com os 2 empresários, não necessariamente, mais o gestor disso, mais não o necessariamente, outro, pode conversar só com São quantas pessoas que São quantas... E é relativo, tem técnicos que tem um só... empresário, tem técnicos que tem 2 empresários e aí todo mundo, por exemplo, a assessoria mas o staff não é composto só de empresários, não, são outras pessoas que assessores também. Mas ficou difícil contratar um treinador hoje, hein? Não, mas não necessariamente tem que conversar com o staff inteiro. Não necessariamente, geralmente conversa com um só, né? Então a gente fala obrigado. Muito também quando a gente quer se referir a empresário, PC. Ou a equipe que está no entorno desse profissional, né? Não, eu digo assim, quando a gente fala, o clube conversou com o staff do atleta para negociar. A maioria das vezes a gente está falando do empresário mesmo. Vivendo e aprendendo, obrigado. Eu só queria saber, porque tá todo mundo falando de staff. Não, peraí, eu quero saber como é que funciona isso. 3h46, 32,5 de temperatura. Essa é a Grenal. Rádio Grenal, contra-ataque. Rádio Grenal. Tá na boa, tá na Rádio Grenal, a rádio sem igual.
Super promoção Cestas Biscoitos Stoffel e Rádio Grenal. Você quer ganhar uma cesta recheada de produtos Stoffel? Para participar é fácil. Você deve enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp de promoções no número 519-9990-4678, respondendo a pergunta: por que os biscoitos Stoffel são os melhores para os torcedores do Grêmio e do Inter? Serão 2 ouvintes premiados por semana, um gremista e um colorado. Participe agora mesmo. Biscoitos Stoffel, tradição e qualidade. Você sabia que é possível ter uma vida sexual ativa e prazerosa em qualquer fase da vida? É isso mesmo que você ouviu. A Master Medical é a número 1 em saúde sexual masculina e pode ajudar você a resolver os problemas que estão atrapalhando a sua rotina sexual. Todas as nossas clínicas oferecem tratamentos eficazes, com médicos capacitados, tecnologia de última geração e salas de espera individuais, garantindo atendimento de qualidade com a máxima discrição e obedecendo todos os protocolos de segurança. Agende sua consulta. Ligue 3218-2510. 3218-2510. Sabia que com o app Cinemark você aproveita benefícios exclusivos? Além de comprar ingresso e combos com muita praticidade, comprando de dentro do cinema, você não paga taxa. E não para por aí. Tem cashback na compra de ingressos e, claro, muitos cupons de desconto para ninguém ficar sem pipoca durante o filme. Quer mais? Você também pode fazer a adesão ao novo programa de fidelidade Meu Cinemark, consultar o saldo de pontos e resgatar por produtos incríveis. Baixe agora. Conte com a FAC e compre todos os produtos da sua lista em um só lugar. Construção, acabamento, jardinagem, bazar e até artigos para verão. São 25 mil itens à pronta entrega e uma equipe treinada para você não ter dor de cabeça. FAC, Florianópolis 2855 em Canoas. 3415-6100. Anotou? 3415-6100 ou acesse fac.com.br. Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @Jornal O Sul e fique por dentro. O Ativo você já conhece. Ativo é indicado para homens de todas as idades. 100% natural e age por vários dias. Aproveite nossos combos promocionais, descontos e facilidades. 0800 003 1500 ou mande um WhatsApp 519-8905-0005. Lembrando que a nossa entrega é sigilosa e discreta para todo o Brasil. 0800 003 1500. Ativo, a sua opção natural. Atenção, a Gala Renault preparou um presentão de Natal para você. Somente este mês, Renault Duster com IPVA grátis e a pronta entrega. Renault Kwid com entrada mais 48 vezes de R$ 971,55 e Renault Captur com taxa zero em 24 vezes. Venha até a Gala Renault de Canoas e Cachoeirinha ou chame pelo WhatsApp 51 30 32 8000 para marcar um test drive e garantir o seu carro zero. Gala Renault, esperamos você. Atenção para as mega ofertas da Vital Farma. Omeprazol 20mg com 112 comprimidos, R$ 24,99. Viagra genérico 12 comprimidos, R$ 19,99. Sorinã adulto 10 unidades por R$ 30. Ligue agora 32415000. Vital Farma 32415000. Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis. A Rádio Grenal deseja a você e sua família um feliz ano novo. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Sou Rádio Grenal, oh, oh, oh. Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional, é Clériton Vargas. Rádio Grenal. Tá na boa, tá na Rádio Grenal, a rádio sem igual. Rádio Grenal, contra-ataque. Caiu da motoca. 3h51, estamos de volta. 32,5 de temperatura. O contra-ataque tá no ar. Até as
5 da tarde. Você ligado aqui na Apaixonada pelo Futebol. Lembrando de Pão e Gula, maior e melhor é Pão e Gula, doces, salgados, cafés, tudo de primeiríssima qualidade. Você passa lá na Pão e Gula, Comendador Castro, 367, perto da Avenida Tramandaí. A Pão e Gula, chama ele! Dedé Mauri! Agora, na Rádio Grenal. A Hora do Pato. Eu sou muito bom. Alô, Maurinho, toma gol, guri. Boa tarde. Boa tarde, Maurinho. Como é que tá a situação aí? Tudo bem? Tudo tranquilo. E por aí, como é que tá a coisa? Estamos na batalha, 32 graus, muito ar-condicionado. Opa, só muito sol na cabeça. Sol na moleira. Sol na moleira. Cérebro muito quente, muito caldo. Muito caldo. E aí, Mourinho, feliz com o final de semana da dupla Grenal? O que te pareceu? Você foi, Mourinho. Muito sol na cabeça, deu isso. Pronto. Pronto, Gorê. Opa, Gorê. Como é que temos? Opa. É, o Wi-Fi aqui de vez em quando pifa. Não aconteceu nada de fecha os sites no aqueles. final de semana. Aquilo que mais ou menos todos nós prevíamos, ou seja, o Internacional tomou um chapéu do senhor Paulo Sousa, que preferiu o Flamengo. E é aquilo que eu venho dizendo há tempo. Quando entra em jogo a grana, o pila, vence aquele que tem o pila. O Internacional não tem o pila, o Flamengo tem o pila, o Flamengo vai ficar com o Paulo Sousa. Aliás, a bronca está grande lá na Federação Polonesa. Inclusive, o atual presidente da Federação Polonesa deu uma declaração para os jornais hoje da Itália, falando a respeito do mau caratismo do senhor Paulo Sousa. Agora, eles não vão abrir mão, né, da multa que tem que pagar o Paulo Sousa para a seleção de Portugal. Muito decepcionado com também o comportamento do senhor Paulo Sousa, o meu amigo Boniek, o Boniek que foi o responsável por ter levado o Paulo Sousa para a seleção da Polônia. O Boniek hoje faz, inclusive, declarações fortes a respeito dessa tratativa do Paulo Sousa com o Flamengo. Então o Internacional tomou o chapéu e agora vai para a segunda ou terceira opção, que é esse Medina. Eu espero que Paulo Brax e também o vice-presidente de futebol do Internacional, os homens do Capa, acertem logo com esse Medina, porque o Internacional não pode ficar aí muito tempo sem um treinador, até porque necessita de fazer aí uma reformulação no seu elenco. Não sei, inclusive, como vai fazer essa reformulação, porque o Pila está faltando, mas reformulação tem que ser feita. E o treinador tem que participar dessa reformulação, porque se o Cleiton não serve mais para os dirigentes, de repente pode servir para o Medina ou para qualquer outro treinador que assumir a direção técnica do Internacional. O que te parece aí, meu amigo? Mas como é que o Medina vai conhecer esses atletas aí para fazer uma reformulação, Pato? Por exemplo, a gente estava batendo há pouco na situação do Rodrigo Lindoso, no Moisés. Será que o Medina conhece? Será que ele viu o ano desses atletas? Isso que a gente cobra. Eu acho que a reformulação passa pela direção e não pelo novo técnico, né? Não, mas o Medina certamente tem conhecimento do atual elenco do Internacional. Não acredito que um homem que está aqui próximo a Porto Alegre, dirigindo um clube na Argentina, não tenha conhecimento das características dos jogadores atuais do Internacional. Além disso, ele também será colocado ao conhecimento daquilo que são os atuais jogadores do Internacional. Talvez ele necessite conhecer aqueles que estão emprestados,
Algum jogador, de repente, que está emprestado, poderia servir para o treinador do Internacional? Não sei. Eu estou fazendo aí apenas... Claro. Né? Como é que eu vou te dizer? Uma leitura do termo aí. Uma leitura, né? Uma pequena leitura daquilo que está para acontecer. A verdade é que o Internacional se atrapalhou nessa contratação de treinador, né? Verdade. Faltou completamente atrapalhado. Papaléu! Onde está Papaléu? Faltou convicção, né, Patinho? Porque uma hora o número 1 era o Medina, depois apareceu o número 2, o Domingues. Aí tinha uma terceira opção, que era o Paulo Souza, que virou primeira opção. E aí tudo dava a crer que ele poderia ser anunciado como técnico no Inter, aí o Flamengo levou. Aí o Medina volta a ser primeira opção. Pura falta de convicção, né? Eu não vou entrar nem nesse campo de convicção, porque desde que assumiu a direção do Internacional, me parece que essa atual diretoria, convicção é uma coisa que falta muito a essa atual diretoria. Eu entendo, porque são ainda noviços, são pessoas que apenas agora se aproximaram do mundo da bola. O mundo da bola dá muita curva, o mundo da bola é cheio de sacanagem, cheio de corrupio. Então, essa direção do Internacional está pagando um preço bastante caro por esse noviciado, por esse fato de ser ainda pouco preparada para tratar determinados assuntos. Talvez administrativamente eles sejam bem preparados, mas o mundo da bola é cheio de camanga, diria já o meu pai no seu tempo. O mundo da bola é pleno de atrapalhados, é pleno de sacanagem, não existe seriedade, principalmente no futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é uma grande esculhambação. Então, os dirigentes do Internacional são bem intencionados, mas pagam muito caro a falta de experiência nesse mundo. Pra gente já ir pro lado do Grêmio, Pato, a informação da tarde é que o Grêmio tem interesse e está conversando com o Benítez. Meia, armador, dentro das características que o Grêmio já buscava no mercado, aquele pensador. O Benítez tem 27 anos, ele se destacou principalmente no Vasco, quando apareceu aqui pro futebol brasileiro, mas pertence ao Independiente da Argentina, com contrato até a metade da próxima temporada. Jogou esse ano de 2021 com a camiseta do São Paulo, não conseguiu ter sequência, foi atrapalhado por muitas lesões, a parte física dele também não era boa, não suportava 90 minutos, mas é tido pela grande maioria no futebol brasileiro como um meia de qualidade, como um bom jogador. Muito bom. E aí, muito Pato? Bom jogador. Eu lembro, inclusive, Bruno, que em um determinado momento, quando o Internacional estava em dificuldade e queria contratar um articulador, eu cheguei até a citar esse nome do Benítez. Eu sempre gostei muito desse jogador. Agora tem que passar pelo departamento médico, porque, como você bem disse, informou aos nossos ouvintes, esse jogador às vezes parece um pouco chinelinho. Está mais entregue ao departamento médico do que dentro de campo. Agora, quanto à qualidade desse jogador, não tem discussão. Esse é um baita de um jogador. Jogador que serviria até ao Internacional, né? Que não tem articulador, pensando que o Tyson pode ser um articulador, quando o Tyson, na verdade, nunca foi articulador na vida dele e nunca vai ser. Boa. Então, esse Benítez seria aí um jogador interessante até para o Internacional. Então, faria o Grêmio uma grande contratação se esse jogador está apto a jogar bola, porque ele não pode se transformar no novo Douglas Costa, né? Que está mais no DM do que dentro de campo. PC. Não, apenas para corroborar com o Pato na questão ali que envolve o Tyson, né? Eu também concordo, corroboro com o Pato. Eu acho que o Tyson é um jogador de ataque, saiu do Internacional como atacante e acredito que ele seja mais promissor no Internacional. Promissor já, mais do que isso, né? É um jogador consagrado, mas enfim, eu acredito que o Internacional possa colher frutos mais positivos com ele no ataque do que com ele na articulação. O Internacional carece de um jogador assim. E somando-se a isso também, até o lateral direito, esse que o Grêmio contratou,
o Orejuela. Também, eu fiquei pensando por que a direção do Internacional também não tentou investir nesse jogador. Claro, não estou querendo que o Inter tire jogadores do Grêmio, não é isso, né? Mas é um jogador que também poderia estar aí numa equipe da Série A, jamais menosprezando o Grêmio. É claro que muitos jogadores vão querer jogar no Grêmio, ainda que na Série B, outros não. Mas o Internacional realmente está marcando passo, está vendo todo mundo contratar e está parado. Olha, eu vou dizer uma coisa. O Internacional, que não pensem os dirigentes, e aqui está falando uma pessoa que está no mundo da bola já há 45 anos, que esse elenco do Internacional pode fazer algo de importante no próximo ano. Esse elenco do Internacional carece de bons jogadores. E não pensem esses atuais dirigentes, neófitos dirigentes do Internacional. Gostasse do neófito, Clérito ou Bruno? Gostei, Muito bom, boa. muito bom. Segue. É muito boa, né? Pato, Muito boa. Eu estudei esse termo aí para utilizar no teu programa. Sabe onde é que eu conheci esse termo, Pato? Sim. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, né? Muito bom. Tem um versículo tem um versículo bíblico que diz assim: não deem cargo a neófitos. Isso. Exatamente, eu que sou um grande leitor da Bíblia. Que experiência, amém. Se o Grêmio contratar o Benítez, que está negociando, ele chega a titular para a Série B ou o Campas continua titular? Não. O Benítez é titular absoluto no time do Grêmio. Joga muito mais que Campas, que esse Vila Sante, que foi uma outra bomba que o Grêmio comprou. Jogador que não acrescenta absolutamente nada, apesar de que existem aqueles que são fãs desse Vila Sante. Eu sou fã. Mas, eu sei. Não, eu respeito. Eu acredito que o Benítez, estando em boas condições físicas, é um jogador que chega para ser titular absoluto do Grêmio. Esse é o problema, né, Pato? Não tem outra solução melhor do que essa do Benítez. Esse é o problema. Eu gosto muito do Benítez, acho que ele tem muita bola no corpo, mas não é que a gente tá falando que só no Vasco ele fazia grandes partidas e ficava 3, 4 jogos fora por lesão. No São Paulo foi a mesma coisa. Ele chegou, começou muito bem. Foi pior. Foi pior que no Vasco. E no Vasco já se tinha essa cobrança pela questão física dele. Sempre estava lesionado. Mas quando jogou e estava 100%, eu vi um Benítez que é aquele meia... Não sei se o jeito que o Grêmio quer, que é aquele meia tão intenso assim, mas ele não é um meia lento que fica parado ali esperando a bola no pé. Não. Ele tem muita mobilidade. Ele é intenso. Ele é bom na recomposição. Lança muito bem. Ele é inteligente, ele tem bom arremesso. É um jogador, que eu considero quase craque, não é craque. E tem uma bola, uma bola parada diferenciada, né? Coisa que o Grêmio não tem há bastante tempo, né? Um cobrador de falta, um cara que saiba fazer, pelo menos, ter essa diferença. O Grêmio não tem. O Grêmio, por vezes, tinha o Alisson ali, daqui a pouco o Jean-Pierre, quando tava bem, mas faz tempo que o Grêmio não tem um jogador que é específico na bola parada para decidir numa falta, até mesmo numa cobrança para a área. Ele tem muita qualidade nisso. Agora, tomara que essa situação histórica de lesões não possa se repetir se realmente ele vir para o Grêmio. Mas se vir, é uma grande contratação. Até porque, de forma equivocada, o Grêmio não define um cobrador, né? Seja de falta, seja de pênalti, cada vez que tem uma jogada desse sentido, os próprios atletas definem, e isso vem do tempo do Renato, passando pelo Filipão, pelo Thiago Nunes, e também com o Mancini, o que não é legal, né? Tem que ter um cobrador. Até com o Mancini, o Grêmio teve mais cobradores definidos, né? O Borja, a gente pode discutir se ele deveria ou não bater pênaltis, mas sempre que estava em campo, ele batia. Diego Souza também, tanto falta como pênalti. O Mancini já, de forma acertada, já definiu mais. Agora sim, o Benítez é muito bom jogador, é inegável. Ele tem muita qualidade. O grande ponto mesmo é esse que o Pato abordou e a gente deu continuidade. Questão física. Se ele não tiver lesões, uma em cima da outra, como teve principalmente no São Paulo, e aí cada lesão era uma dificuldade para voltar, cada lesão ele não voltava 100% fisicamente, não tinha condições de jogar 90 minutos. Se ele estiver bem, conseguir se recuperar, até porque não é um jogador veterano, o Benítez tem 27 anos apenas.
Se ele conseguir a melhor forma física, acho que acrescentaria muito. Pela experiência, pela rodagem, pelo conhecimento maior do futebol brasileiro, e aí tô comparando com o Campaz, eu também acho que ele chegaria titular. Não é uma depreciação ao Campaz, eu gosto muito do Campaz, acho que é um jogador de futuro, tem 21 anos apenas, mas o Benítez tem muita qualidade, conhece futebol brasileiro, é um meia mais rodado, é mais articulador, e era exatamente isso que o Grêmio procurava, um cara que pensasse mais o jogo. O Campaz já é mais de encostar no 9, de circular muito. O Benítez já é aquele cara que pensa mais, né? Que tem aquele bom passe, organiza. Então, se o Grêmio concretizar essa negociação, que está em andamento ainda, se o Grêmio conseguir contratar de fato o Benítez, eu acho que é um grande reforço para a Série B. Esse protótipo de jogador hoje, o PC, está muito difícil de você encontrar. Não está fácil, não. Mas o Grêmio tem que cuidar para não incorrer. Tudo bem que o jogador seja um jogador valioso, um jogador importante, de boa técnica apurada, que faz o time ter intensa movimentação soltando a bola. Eu vi poucas vezes ele jogar, nas vezes que eu vi eu gostei, mas não tenho muita propriedade para falar, mas os colegas estão falando e eu acredito. Porém é o seguinte, o Grêmio não pode incorrer no mesmo erro que aconteceu em 2021 com Douglas Costa, guardado as proporções e até mesmo posições. Se é um jogador que fica muito tempo no DM, aí não sei se seria uma boa contratação assim. Quando o Douglas Costa veio para o Grêmio, me perguntaram o que eu achava, eu disse, bom, quem é o médico que o Grêmio está contratando e o terapeuta para ajudar na cabeça desse jogador? No caso do Benítez, talvez não precise de terapeuta, mas quem é o médico? Porque se é um jogador que, sei lá, canela de vidro, ou chinelinho, como falou o Pato aí não é um jogador que você pode contar o tempo todo. Tá? Não sei se aí o Grêmio deveria arriscar numa contratação assim. Eu não sei se o Bruno tem informação, mas ele tem proposta de uma outra equipe, Bruno, porque aí vem aquela situação de que o Grêmio está na segunda divisão, né? E aí o Grêmio tem a expectativa de contratar, mas se tiver uma proposta de um time que está na primeira divisão, pode atrapalhar. Não sei, não tenho essa informação. Eu ainda estou tentando buscar se o Grêmio quer o Benítez por empréstimo ou compra definitiva. Ele tem contrato até a metade do ano, então ele poderia assinar um pré-contrato. Daqui a pouco assina um empréstimo até o final do vínculo, mas não acredito que o Independente vai fazer isso, até porque estava cobrando muito caro de quem queria contratar ele. Então eu estou buscando mais detalhes em relação a isso. E sobre, rapidamente, mas... Vai lá, Patinho. O Grêmio... até vou dar uma informação, não vou revelar o nome porque não estou autorizado, mas uma pessoa que entende, sabe muito, mas muito de futebol, indicou um centroavante para o Grêmio e o Grêmio está vivamente interessado nesse centroavante. Então não me surpreenderia se o Grêmio daqui a pouco anunciasse esse centroavante. É um centroavante que a direção do Grêmio aprovou, baseado na informação desse personagem, aprovou em pleno esse centroavante. O Grêmio está tentando. Eu não sei o nome do centroavante, porque não me deram o nome do centroavante, mas no momento que o Grêmio acertar, eu vou ser o primeiro a dar essa informação. Mas já te adianto, viu, Patinho? Não é Herman Cano, porque o César Luiz Merlo acaba de trazer que o Cano fechou... Não é o Cano. Sim. Ele acaba de trazer que o Cano fechou com o Fluminense. Opa. Não é o Cano. Tudo bem? Sim, ele está falando que o Cano é isso que ele está dizendo. Informação em relação ao Cano, porque o Merlo acaba de trazer informação que o Cano fechou com o Fluminense, contrato de 2 anos, se apresenta nas Laranjeiras no dia 3 de janeiro. Olha, eu considero... Olha, me garantiu esse personagem que esse centroavante é melhor do que o Cano. Eu acho assim... Eu estou tentando descobrir o nome. Agora, eu posso garantir. O Grêmio aprovou em pleno essa indicação. Eu acho o Cano uma baita contratação do Fluminense. Um jogador assim... O Grêmio esteve interessado, o Grêmio também esteve interessado, e eu não sei como é que está andando as coisas, em trazer aqui de volta para Porto Alegre o Gilberto do Bahia, mas... Tem um problema aí que o Gilberto, ao que parece... Vai para a Europa. Não, a Europa não, para os Estados Unidos. Pode ser, vai para o exterior. Ele já jogou lá, né? Ele jogou no Dallas, se não me engano.
Ele tá indo pra O lá. Gilberto interessou vivamente o Grêmio. O Grêmio esteve muito perto de contratar o Gilberto. Na verdade, O Abel Braga citou ele também, né? O Fabris trouxe uma informação certa vez que o Grêmio fez proposta pelo Gilberto e não foi uma proposta baixa. E o Grêmio não estava na Série B já faz algum tempo. E se eu não me engano era quando o Grêmio estava atrás que acabou contratando o Thurin no fim das contas. E o Gilberto não quis, né? O valor era alto, ele não quis. Um jogador caro, né? Caro. E agora o Fortaleza fez uma boa proposta para ele estaria dizendo não para jogar no exterior. Então não existe essa possibilidade, pelo menos no momento. Só rapidamente, porque o Bruno falou do Independiente em relação ao Benítez, e agora eu falo do Independiente em relação ao Fabrício Bustos, lateral direito de 25 anos, que interessa ao Inter. O Inter está negociando e pode ter uma mudança, viu, Clérito? E é mais um com contrato só até junho, né? Exatamente, era sobre isso, porque, ao que tudo indica, o Inter vai esperar e vai assinar o pré-contrato com ele. Não vai tentar a compra dele em definitivo agora, para não ter que pagar o Independiente, e aí, porque aí teria que pagar também a dívida referente ao zagueiro Victor Cuesta. O Inter deve $1 milhão ao Independiente, e o Independiente só libera o Bustos por 3. Então daria $4 milhões que o Inter teria que pagar ao Independiente. Mas o Inter vai dar o bolo no Independiente? Não vai pagar essa dívida aí? Não vai pagar agora porque vai esperar, Patinho. O Inter deve esperar, assina o pré-contrato e espera o Bustos em junho, em Porto Alegre. Mas um dia vai ter que pagar essa dívida aí. Um dia vai ter que pagar, com certeza. Né? Vai ter que pagar, com certeza. Não daria para devolver Quem sabe a Internacional devolve o Cuesta lá pro Independente, né? Só que, Patinho, agora há pouco a imprensa argentina tá trazendo que o River parece que vai entrar com o Internacional nessa briga. Tô até tentando confirmar com algumas pessoas lá do Independiente, lá em Avejaneda, para ver se o River de fato vai entrar na briga. O clube que negociava até então era o Inter, e não era nem com o Independiente, era direto com o representante do atleta. Lembrando, Fabrício Bustos, lateral direito, 25 anos, já tem passagens pela seleção argentina, não fica no Independiente. Ele já avisou a direção do Independiente que não fica. Só que o Inter queria contar com ele agora, já no início do ano, em janeiro. Só que o Independiente só libera ele pagando a dívida do Cuesta, que é $1 milhão, e mais 3 milhões pelo jogador, que pode assinar um pré-contrato e vir de graça, mas aí no meio do ano. E aí o ponto que fica é o seguinte: o Inter pode ficar até junho com o Heitor e mercado, né? Improvisado. Pois é. Estava pensando nisso aqui, Bruno. Será que não vai subir talvez um lateral da base e aí fica mercado, Heitor e alguém da base? Bernardo, né? Seria o Bernardo. O Bernardo. Eu acho um jogador interessantíssimo. Eu estava pensando nisso, o Internacional. Para jogar talvez... o gauchão tá bom. Eu tô chegando aí. Sim. O Internacional talvez esteja numa situação mais crítica do que o Grêmio pela lateral direita, viu? Porque o Orejuela é um bom jogador e eu acho que é melhor que qualquer um que está no Internacional hoje. O Léo... Como é que é? Léo... Gomes, né? Quando ele atuou pelo Grêmio, eu gostei. Claro que ele está voltando de... Tem o Felipe tá se também, recuperando de lesão, né? E tem o Felipe. Mas o Internacional hoje só tem o Heitor e o Mercado, que faz a de lateral direita, mas eu não gostei muito dele. Eu discordo. Não, mas não é lateral, não é. Eu discordo. Lateral. Eu acho que o Inter tá mais bem servido de laterais direitos do que o Grêmio hoje. Explica. Mas como assim? Eu acho que o Heitor é o melhor deles, mas em opções, o Inter, tem um jogador... O Heitor é melhor que o Orejuela. Não, eu não falei isso. Vamos lá. O Orejuela é o melhor dos laterais direitos da dupla, contando Orejuela e Felipe no Grêmio. Então o Grêmio já tá Só deixa eu concluir, PC. Só deixa eu concluir. Orejuela e Felipe na direita no Grêmio, e no Inter, Heitor e Mercado. Porém, o Inter tem um jogador que não está tão abaixo assim do Orejuela, que é o Heitor. Não vejo o Heitor tão abaixo assim do Orejuela. E a opção de reposição do Heitor, que seria o Mercado, está muito acima do Felipe. Muito acima do Felipe. Mas então eu acho que eu acho que é melhor tu ter 2 jogadores medianos do que ter um muito acima do outro, porque hoje o Grêmio só tem o Orejuela. Tem que ver se vai aproveitar o Léo Gomes, né? Porque se for aproveitar... Mas é uma incógnita. Vocês são fã desse mercado? O Heitor tá no mesmo nível do Léo Gomes, viu? Pra mim, o Heitor e o Léo Gomes se equiparam. Eu não acho o Mercado mau jogador. Mas se a gente for pegar a última fotografia do Léo Gomes, né? A última apresentação dele e o que ele vinha jogando é melhor que o Heitor. Há 3 anos atrás, né? A gente não pode pegar a figura mas de jogador resta 3 saber anos se... concordo, mas se ele vai conseguir desempenhar o que ele conseguiu, né? Porque o ele Heitor... nem 19, tá certo.
Resta saber se ele vai conseguir, depois de uma lesão, depois de tanto tempo parado, se ele realmente vai conseguir dar resultado. É que pegar aquele Léo Gomes não dá, né? Ele ficou Sim. 2 anos sem jogar, né? Mais de 2 anos. Ele Senhores. machucou em setembro de 2019. Mas assim, rapidamente, Vai. o lateral titular do Grêmio é melhor, só que o Lucas tá certo, não tem reserva. E o Inter tem um titular inferior, mas tem um titular e um reserva que, no mínimo, são satisfatórios, né? Pois é, Esse por o isso que eu ponto. acho que é melhor tu ter uma opção também satisfatória, um jogador que não tá tão abaixo do Orejuela nesse caso, do que tu ter alguém muito Mas o bom mercado, quando e foi não ter improvisado reposição. na lateral direita, ele foi muito mal, né? Não, ele fez um jogo ruim, né? Contra o Santos, que foi a estreia dele, Não, que ele não. fez gol e Não, foi mal. não, Mas ele fez outras boas partidas na lateral direita. O Não, Grenal contra o do Juventude ele mercado. foi mal também. O Grenal do Só na mercado é defesa. espetacular. O Grenal do mercado é O espetacular. Grenal ele entra no segundo tempo, né? E parou, e foi quando o Douglas Costa troca de lado, Sim, porque ele não consegue mas passar aí é pelo dentro mercado. de uma circunstância. Ele é um lateral, por óbvio, Pra até defender. porque é zagueiro, para as Sim. questões defensivas. Agora sim, o Grêmio vai buscar um lateral, né? Direito também. O Grêmio vai buscar mais um, né? 4h17, vamos dar tchau pra live. Abraço o pessoal da Live. Um abraço. Até amanhã, 4h17.